Bem-vindos ao Botão Vermelho Podcast. Aqui a gente desacelera para conversas com sentido. No mundo cada vez mais acelerado, a gente traz leveza e profundidade para assuntos que influenciam no seu dia a dia, como espiritualidade, empreendedorismo, saúde e a vida em geral. Aperte o botão vermelho, porque algumas verdades precisam ser ditas, alguns caminhos começam com um simples toque, e se você precisar parar também, é sempre importante ter um botão vermelho por perto. Eu sou a Renata. Eu sou a Carla. E hoje nós recebemos a Osíris. Gente, um prazer enorme estar aqui com vocês. Parabéns por esse projeto e muito obrigada por esse presente lindo aqui que eu amei. Canequinha do Botão Vermelho, estou me sentindo em casa. Que muito bom, obrigada. muito obrigada por estar aqui. Osíris, eu ontem estava fazendo conta de quanto tempo eu te conheço. Acho que já vão uns 13, 14 anos, porque quando eu fiz a minha transição de carreira, acho que no primeiro ano, a sua irmã Marilis indicou para que eu fizesse um trabalho com você, lá naquele seu escritório. Então já se vão longos anos e é uma delícia te ter aqui. É uma honra também ter você aqui, tendo aceitado o nosso convite. E nós temos uma pergunta de praxe, é a pergunta que abre oficialmente o podcast. O que é importante na sua vida? Pergunta profunda e eu respondo assim com muita convicção que muito importante na minha vida é o trabalho. Mas se a gente for falar o seguinte, o que é mais importante? Vamos colocar o mais, né? Para eleger. Aí é minha filha Isadora, de 9 anos, porque eu fico pensando, eu deixaria o meu trabalho, que é tão importante para mim por ela, deixaria. Nunca precisou. Desde quando ela nasceu, ela só me fortaleceu enquanto profissional, né, enquanto empreendedora. Nunca precisei, mas se eu precisasse, então ela seria a minha, assim, importância número 1 da minha vida. Isadora Cerise Martinelli, minha princesa de 9 anos. E que segue um caminho dos esportes Sim. muito parecido com o da mãe. Já já nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero contar para todo mundo o seguinte: nós estamos diante de uma empresária no ramo de advocacia empresarial, voz ativa em algumas instituições, associações, mãe da Isadora, esposa, uma aprendiz constante com mestrados, inclusive um mestrado internacional. E eu vejo que você não para de estudar, né? Então, por isso eu digo, uma lifelong learning. Long Isso. life learning. Isso. Eu troquei as palavras aqui. Mas é isso. É isso. E agora essa mulher compete profissionalmente, é atleta profissional, competindo inclusive em Copas Mundiais, né? E aí, a minha pergunta é assim: como ela consegue, gente? Como é que essa mulher consegue fazer tudo isso? Conta pra nós, como? A verdade é que às vezes até eu duvido um pouco, mas eu acho que a mola motora é a busca da energia vital, o fluxo vital de energia, porque para esse tanto de atividade, para conciliar, a gente tem que ter tem que ter energia, tem que ter uma fonte. De onde isso vem? E eu acho que é realmente do esporte. Eu acho que o esporte me dá energia suficiente para eu conseguir ficar com o cérebro em constante atividade, das 6 da manhã até a hora que eu dou lá minha durmo cedo, durmo 11 horas no máximo, mas durante todo esse período eu estou o tempo inteiro ativa. Então, conciliando tudo isso e sem parar. É uma coisa também de pensar no próximo passo, né? Eu estou nesse passo e eu tô sempre já antecipando um pouquinho para frente, né? Então, tô terminando esse curso, qual que já é o próximo? Tem esse campeonato, tô finalizando essa meta, qual que é a próxima? Então, eu gosto muito de trabalhar com esse conceito de meta. Não é algo que me pressiona, é algo que eu aprendi a conviver com isso. Não é algo que me deixa em estado de sofrimento. Pelo contrário, é o que me impulsiona para alcançar objetivos. Então, foi assim que eu fui estruturando a minha vida, em cima de objetivos e metas, e muito em execução, né? Sem parar. Eu não fico só lá sonhando, não. Tem a questão da atitude, do agir.
E olha que interessante, você falou energia vital, né? Nós É. estamos diante de uma mulher de sucesso, uma mulher que tem várias partes, né, para que compõem a sua inteireza, mãe e profissional, e ela falou energia vital. Então acostume-se, né, a cada dia mais mulheres na liderança, e nós iremos ouvir sobre isso, inclusive no mundo corporativo, a importância da sutileza, a importância da força do CPF para ter um CNPJ forte, né? Mas me conta como você foi parar no kickbox. Eu comecei a praticar o kickbox com 16 anos de idade. Então, estou com 43, então é uma vida de amor a esse esporte. Eu não gostava muito da monotonia um pouco da academia, hoje eu já gosto muito da musculação, mas naquela época eu achava muito parado, então fui pro kickbox e ali eu me apaixonei. E eu já disputava campeonatos, né? Sempre fui muito competitiva, gosto de uma competição. Sabe aquela borboletinha na barriga, né? Antes de entrar numa luta, numa competição, ela vem. Da mesma forma que vem quando você tem um projeto importante para entregar, quando você vai fazer uma apresentação em público. Então, essa borboletinha, quando você tem domínio, né? Ela vai assentando, mas não adianta, ela sempre tá ali, né? E essa sensação, ela. Não sei, gente, é uma coisa eu tenho uma excitação mesmo, um prazer de sentir esse meu autodesafiar. Então, eu comecei lá com 16 anos, ali eu já disputei campeonatos mundiais, brasileiro, mineiro. E aí, quando eu fui para a universidade, para o mercado de trabalho, eu precisei me dedicar. Lembro que eu saí da UFO, aí foi por ali que eu comecei a me desligar do kickboxing em 2004, aí me dediquei muito lá no Grupo Algar, Grupo Martins, fui advogar no jurídico corporativo, então eu dei um break. Aí fui empreender no meu escritório, eu fazia atividades assim, que não, realmente abandonei o kickbox por um tempo por conta da necessidade de disciplina e dedicação. Não era o momento que eu consegui conciliar. E depois que eu tive a Isadora, com 33 anos, aí eu consegui retomar o kickbox. E aí eu realmente consegui encaixar de novo na minha rotina, no acordar cedo, nos complementos, né? Porque não basta para você ser um atleta de alta performance, não adianta fazer só aquele esporte, tem que complementar com a musculação, com a corrida para segurar o gás, a suplementação. Então, tem todo esse conciliar. E aí, peguei minha faixa preta ali, acho que eu tinha uns 35 anos, e fui conquistando de novo os títulos, né? Campeã brasileira, fui reafirmando minha posição como campeã pan-americana, acho que já são três, depois que eu voltei, três pan-americanos que a gente segue invicto. E aí as últimas competições que eu perdi foi só mesmo foi só fora. Então, no Brasil, eu tenho me mantido como primeira do ranking e podendo representar aí com muito orgulho o nosso país nas competições internacionais. O ano passado eu fui campeã da Copa do Mundo na Hungria e esse ano fui campeã da Copa do Mundo na Turquia, que eu acabei de chegar semana passada. E agora o próximo desafio, nós temos Campeonato Brasileiro agora em junho, em Brasília, e temos também o Mundial, que vai ser em Abu Dhabi, é a competição mais importante do ano, e eu espero trazer esse título para Uberlândia, para o Brasil, para Minas Gerais, eu sou muito vinculada às nossas raízes, e para mim realmente é um orgulho quando a gente ergue a bandeira num pódio lá fora. Sensacional. E me lembrou a Daisy, porque o nosso último episódio, ela falou justamente disso. A gente pode querer e ter tudo. Ela só não faz um esporte, né? Porque fazer atividade física é obrigação. Ela é campeã mundial. Campeã mundial. E sabe o que que eu percebo? O brilho no olhar. Não. O brilho no olhar. Eu acho que o brilho no olhar, quando você fala da adrenalina, você não usou essa palavra, mas é a adrenalina que gera essa excitação, essas borboletas no estômago. Esse espírito do novo, o espírito da competição, de uma certa forma, essa pressão que porque existe uma pressão no mundo dos esportes Sim. também, tanto uma pressão externa quanto a nossa pressão, a pressão interna, aquilo que a gente se coloca como desafios para vencer. E aí, eu queria saber, porque de alguma forma você já deu umas palhinhas aqui, mas qual é a correlação entre o mundo do esporte e o mercado, né, onde você está inserida? Qual é a correlação e como um influencia no outro? Como o esporte influencia no seu dia a dia empresarial e como o seu dia a dia empresarial, a sua labuta diária interfere no mundo dos esportes?
Tá intimamente ligado, principalmente porque eu entendo que é daí que eu busco essa fonte vital de energia para o agitado, né, que é da carreira jurídica, da advocacia, principalmente empresarial, né, da responsabilidade, da complexidade, da velocidade das mudanças. Então, tem que ter essa disposição para estar segurando todos esses pratos, né? Então, assim, o esporte, assim como a nossa profissão, isso eu aprendi com o kickboxing. Não é lá sobre o lugar do pódio, a medalha, o troféu. A hora que você aprende que todos os dias o ir na academia, tá lá com o seu treinador, tá lá no suor do seu tatame ali da sua casa. Se aquilo passa a te dar prazer, se você ama, é o amar o processo, gente. É simples, é tão simples quanto isso. É amar aquilo que você escolheu para ser a sua rotina. Assim como a advocacia, né? O meu trabalho. Se eu amo o estar ali no escritório, atendendo um cliente, elaborando uma tese, formatando um conteúdo, um novo produto, desenvolvendo um planejamento estratégico, isso deixa de ser doloroso, né? Convivendo com os meus pares, então não é sobre o faturamento, né? A projeção, o lucro, é sobre esse contexto de amar o que se faz. Então, dentro da isso são os nossos valores, foram idealizados desde quando a gente fundou, eles são os mesmos, né? Porque valor eu acho que é isso. É tão intrínseco, tem que fazer tão parte de você, que você não pode ficar mudando ali os princípios, você pode revisitar, mas assim, aquilo que é a essência não muda. E um dos nossos valores lá do escritório sempre foi esse, né? Amamos o que fazemos, amar o que faz. Então, eu acho que o esporte tem essa conexão e também a questão da disciplina, da perseverança e do cair e levantar, né, gente? Porque a verdade é essa. A Você gente aprende cai até a e levanta apanhar, né? toda hora, aprende a tomar burdoada, e a gente toma burdoada da vida o tempo todo. Ah, é um profissional de sucesso, mas o que que ele já sofreu, o que que ele já foi testado e colocado à prova para estar ali naquela posição? E talvez aquela posição nem seja tão confortável assim, porque é tão desafiador, né? Então, esse cair e levantar, e especialmente aprendendo, né? Porque de preferência a gente aprende com esse cair. O que que é o cair? Cair, às vezes, por nossas falhas mesmo, porque todos somos o quê? Imperfeitos, cheio de coisas a aprimorar, cheio de coisas a aprender. Então, aprender com esses erros, né? Assim como a gente aprende numa luta, fui lá, perdi. Aí você vai assistir depois, nossa, eu errei aqui, nossa, que chute baixo, ou faltou velocidade. Então, eu acho que é isso. E tá difícil? Ou cansei? Descansa, mas não desiste, né? Descansa, mas não desiste. Então, tô cansada ali, gente, vou me recuperar, vou respirar, vou ali vou dar uma desacelerada aqui, uma desintensificada, mas eu vou desistir? Não posso desistir, né? A luta continua. Sim. Acho que é por aí, Carla. A Carla tem mais contato com você. Quando eu comentei com algumas pessoas que você viria, as pessoas falavam assim, dizem que ela é muito brava, ela é muito é, forte e tal. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quantas pancadas ou quais foram os pontos importantes na sua carreira que você teve que ser mais forte mesmo, que teve que se impor num ambiente extremamente masculino, num ambiente. Quando eu tô falando disso, eu tô falando de advocacia, tô falando do empreendedorismo. Inclusive, a mulher foi vista juridicamente, né? Não tem muitos anos, a gente não tinha nem valor jurídico. Conta um pouquinho dessa parte. Eu me considero uma pessoa forte, assim como fortes são todas as mulheres. A mulher tem uma força, gente, que é assim, extraordinária, estrondosa. O fato da gente parir, né, por si só, gente, já é a grande força que move o mundo, né? Essa é a força da vida. Então, eu, assim como todas as mulheres, talvez elas não se sintam. Eu me sinto muito forte. Então, eu espero que cada uma encontre a força que tem dentro de si, porque ela tá ali. Ela está Ela ali está. e muito presente. Então, essa questão da energia masculina é algo que tem que ser equilibrado. Não sou a melhor pessoa para falar sobre equilíbrio de energia, porque a minha energia masculina
é muito forte, mas também é a energia, né, que eu tenho que acolher e entender e é que me trouxe até aqui, que é a minha energia que me projeta, que me coloca para frente. Então isso tem que ser equilibrado. E aí quando você fala, né, dessa questão, às vezes já alguém fala assim, nossa, ela é muito brava e tal, talvez seja até nesse contexto mesmo. Às vezes até, gente, vamos ser claro, né? Uma mulher em posição de liderança, às vezes ela vai ser percebida como grossa, como ríspida. Então, a gente tem que ter o nosso olhar, o nosso cuidado, mas eu também já me acolhi. Gente, eu tenho que exercer a empatia com os meus liderados, mas eles também têm que entender que, às vezes, numa conversa, a gente vai fazer o nosso melhor, mas às vezes você tá com a correria, você tá no mercado, o mercado tá te cobrando entregas, e toda situação que você tem, se você faz da melhor forma como você pôde. Eu acho que o importante é a intenção dessa mulher, dessa líder. Qual que é a intenção dela? Ela tá ali para fazer o melhor, para fazer todo o ambiente dela estar melhor. Agora, um deslize ou outro na forma de colocar, isso aí vai acontecer. E essa é a beleza da liderança e do nosso aprendizado. A gente vai se moldando, né? As nossas habilidades comunicacionais. É um universo, né, que a gente tem para sair de um ponto e chegar em outro, né? Um ponto não perfeito, mas melhor do que você já esteve um dia. Então, eu acho que sim, me considero uma profissional, uma mulher de força, mas sou só, como a Carla falou a palavra ali, uma aprendiz. E quando a vida já me convidou a dar uma parada, a dar uma refletida, uma sacudida, foi ela que eu procurei em alguns momentos difíceis da minha vida, perdas familiares, né? Quando a perda do meu pai, alguma ruptura societária, que eu falei, Carla, com toda a minha força, eu não tô dando conta sozinha. E às vezes, né, porque fica esse preconceito, fazer terapia é coisa de fraca, eu sou forte, eu não posso fazer terapia. Não, pelo contrário. Nesse momento eu tô precisando dar um passo atrás, que é aquela coisa, descansa, mas não desiste, para eu poder seguir em frente. E muitas vezes, mesmo essa mulher forte, sozinha, ela não vai conseguir. Obrigada por compartilhar isso. Isso é muito importante É para as pessoas que muito. estão ouvindo a gente, né, É Carla? muito porque as pessoas têm essa visão, veem essa força que há em você. Eu gosto muito da força. O forte, às vezes, para mim, ele me soa uma coisa mais rígida, mais estancada, mas você usa muito a força. Só que mesmo uma mulher que tem força, uma mulher forte, uma mulher que vai, uma mulher que desbrava, mesmo essa mulher tem momentos em que ela se depara com a humanidade, com Exato. a fragilidade, com a vulnerabilidade. E aí Exato. é muito bonito, Rosíris, quando você traz esse relato para nós, dizendo: e aí eu não desisto. Eu paro, eu peço ajuda para quem eu avalio que pode me ajudar. Você traz como exemplo uma ajuda que você foi buscar comigo. Mas e as outras ajudas que você busca em outros aspectos, em outras esferas da sua vida? Então, eu vejo que aí vem a questão do equilíbrio, que é o acesso exatamente a esse outro lado do feminino, que é o abrir para ajuda, o acolher as suas imperfeições ou as suas vulnerabilidades. Exato. E a humildade de se abrir, porque o feminino é se abrir para um processo de ajuda. E vamos ser realistas, né? Isso é importante. Vamos ser realistas também, porque a energia masculina e o corporativo, o empreender é masculino, porque a gente fala de prazo, a gente fala de objetivo, a gente fala de planejamento, a gente fala de entrega e ação. E todos nós temos feminino e masculino em si. O que é importante, né? Até para todo mundo entender o contexto. A postura situacional. Então, na empresa, sim, não tem como eu não ter uma energia masculina. Se eu não tiver uma energia masculina no corporativo, eu não vou liderar, eu não vou ganhar dinheiro e a empresa não vai para frente. Exato. E o que é importante? Agora, com o marido. Eu estou saindo da empresa agora, com as amigas, né? Eu posso mudar essa postura para uma postura mais feminina, mais acolhedora, paciente, intuitiva e também levar um pouquinho, né, dessa postura feminina para o empreendedorismo, que é o que a Carla falou. A abertura, o afeto, a escuta, observar. Às vezes a gente tem um funcionário que não está passando que você falou. por algo, né? A gente consegue perceber ali. E é justamente isso, tá tudo certo.
Eu acho que esse controle também, esse autoconhecimento vai permitindo um controle aí, uma gestão melhor das suas emoções, e aí você começa a enxergar mais seus pontos de vulnerabilidade, os pontos cegos, né, gente? Que a gente tem inúmeros, inúmeros, né? E são esses pontos que vão provocar falhas e a oportunidade que é maravilhosa dessa vida da gente recalcular a rota, de prosseguir de uma forma diferente, aprendendo com esses erros. Sim. E é interessante, né? Porque voltamos lá no esporte, né? Nos tombos, Uhum. nas pancadas, numa derrota, é o momento de você parar e fazer essa avaliação. Onde é que eu estou errando? Onde é que eu posso melhorar? Como eu posso melhorar? É, isso aí. Rosíris, eu ainda quero explorar mais um pouco, né? Toda essa Rosíris multifacetada, essa Rosíris né, que coloca a mão em vários lugares, e nos lugares que ela coloca a mão, a coisa floresce, é um sucesso. O que é essencial, além de tudo que você já citou, o que é muito importante para que você foque em tudo que você faz? O que que te ajuda, o que que te apoia? Eu acho que no aspecto de essencial aí vai mais no âmago do que é o propósito, né? Para que tá tudo isso está sendo feito? Para que toda essa energia está sendo empregada nesses objetivos? Então, quando você tem convicção do seu propósito, eu acho que também ajuda a fluir as coisas de uma forma bacana, entendeu? Com coerência, com sentido para você. Porque, ô Carla e Renata, a minha noção de suficiência, o que é suficiente para eu ser feliz, para eu ser realizada, é muito particular, é diferente do que vai ser para você, do que vai ser para Carla. Então, assim, é a gente ter esse cuidado de não se comparar, porque a minha noção de essencialidade, de suficiência, vai ser diferente de cada um. Então, se cada um tomar a dimensão desse nível de essencialidade e de suficiência para si, eu acho que a gente vai ter menos sofrimento e menos comparações nesses dias atuais, né? Nesse mundo também que você compara sem ter a dimensão profunda, né? Com base em redes sociais, com base em parecer ser, nesse tempo de relações também que são líquidas. Então, para mim, essencial é ter coerência com os meus propósitos, essencial é agir de forma ética. Isso para mim é muito essencial, poder dormir tranquila, com a cabeça tranquila. Tomei decisões duras, difíceis, tive conversas difíceis, que podem não ter saído da forma como eu planejei, como eu gostaria, mas eu estou tranquila com a minha intenção, com o propósito e com a integridade, que para mim é essencial. E é fácil olhar para você e ver que você, claramente ver que você está nesse lugar de propósito e sentido. No nosso bate-papo inicial, né, para te convidar para o podcast, eu lembro que você estava com uma blusa que ela era metade camisa e a outra, ela era metade, era completamente diferente a blusa. Ela era sem manga, um outro corte. E eu olhei e falei, uma mulher para usar uma blusa dessa, ela tem que bancar. Ela sabe o que ela tá fazendo. É a comunicação visual da pessoa que você é. E você compartilhou que trabalhou, né, no corporativo e você construiu um negócio do zero. Precisou de um passo de fé, além do monte de É. coisa. Então me conta um pouquinho disso. Como foi construir um negócio do zero e sair do corporativo, inclusive? E isso é o empreender, né? Esse chamado. Quando você está lá com o seu trabalho, com o seu emprego garantido, com o seu salário, é tudo uma posição bastante confortável. Você se adequa àquela organização, se amolda, porque ali tem o sócio, né? Tem os executivos, e você tem que seguir aquelas diretrizes. E eu senti aquele chamado, eu queria fazer do jeito, né? Do meu jeito, do jeito que eu entendia que era a forma como esse jurídico que eu idealizava, né? Essa advocacia empresarial que eu idealizava, que eu sentia falta aqui em Uberlândia naquela época, há 15 anos atrás. Então, um pouco é disso, um chamado. Mas o que é sair do zero? Porque eu falo que eu saí do zero realmente. Sou de uma família
de classe média baixa, com pais representantes comerciais. Aquele que vende o almoço para fazer a janta, né? Então, dentro desse ambiente de preocupação financeira, de escassez, eu sempre quis ter independência, liberdade. E eu sabia que para ter liberdade e independência, eu precisava ter a minha independência intelectual primeiro. Então, por isso que a primeira coisa, estudar muito. Aí a questão da independência emocional, e aí tem toda a questão de esporte, enfim, questão do parceiro de vida, que dá aquela, né, aquele equilíbrio para você atingir esses objetivos, para então você chegar na independência financeira, já que eu vivia aquele ambiente de escassez familiar, aquela inconstância, né? Então eu não queria isso para mim. Então o empreendedorismo foi essa virada de chave. Bom, eu quero usar do meu trabalho, da minha independência intelectual, fazer a minha independência financeira. E o que é o empreendedorismo? Na minha opinião, né? Você criar soluções para dores que existem, e eu via no mercado jurídico, principalmente local, essas dores, e eu tinha soluções para isso. Então, isso foi sair do zero, não ter um pai, uma família, um irmão, nada para Te dá uma base ali, né? exato, vou deixar uma coisinha mais fácil, né? Pular uma etapinha. Te dá uma salinha comercial. Dá uma salinha, né? E aí é onde eu tenho muito orgulho de contar essa historinha lá do começo, né? Quando eu consegui meu primeiro cliente. Meu primeiro cliente se chama, e está comigo até hoje, se chama TV Integração, aqui de Uberlândia. Tenho muito orgulho, é um grande parceiro que eu marquei uma reunião, liguei para a diretora jurídica, que é a Val. Falei assim, Val, eu tenho umas oportunidades, saí do Grupo Algar, do Grupo Martins, queria te apresentar, vamos marcar uma reunião? Ela, vamos, ó. Ela deu a deixa, mas eu não tinha onde receber. Na época não tinha esse negócio de videoconferência, não, ainda era pessoal, né? As reuniões aconteciam de forma presencial. Aí eu pedi uma sala emprestada para um advogado antigo que tinha ali na Afonso Pena, um escritório, nossa senhora, assim, não tinha nenhum, bem velhinho mesmo. Não tinha nem xícara de café. Fui comprar uma xicrinha de café. Acho que eu comprei só a xícara de café. E ofereci igual a gente tá aqui, né? Tomando uma canequinha. E eu acho que essa conversa olho no olho é tudo. Montei um PowerPoint com as minhas ideias. E eu acho que ali ela me deu a primeira oportunidade. Eu acho que olhando as coisas que às vezes as pessoas não olham, né? Um pouco além da casca. Eu acho que talvez ela estivesse vendo um brilho no olhar ali. Um potencial de energia. Essa menina quer. A Val é muito perceptiva, né? Sim, eu acho que essa menina quer. Deixa eu dar uma oportunidade para ela. E quando você tem a primeira oportunidade, gente, aí você entrega o seu melhor. E é o que basta para um indicar para o outro e a coisa ir fluindo organicamente. Com muito trabalho, é claro. Então, o empreender do zero, eu acho que é isso que as pessoas hoje em dia tem às vezes medo, receio de empreender, né? Eu acho que não é para qualquer pessoa. Tem pessoas que a gente também tem que entender que tem pessoas que querem mais segurança, mais estabilidade, e às vezes vai para o empreendedorismo, pode se decepcionar, mas é possível para todo mundo que queira desbravar, porque é muito desafiador o empreendedorismo. Você tem que ter atenção para uma série de coisas que às vezes não é só a sua área técnica. Precificar, inovar. RH, né? Você ganha um RH, ganha uma folha de pagamento. Ganha uma folha, ganha pessoas para liderar, uma complexidade de relações humanas para lidar. Então, gente, é muito complexo. Mas é muito gratificante também quando você consegue construir uma coisa que te deixa orgulhoso, que faz sentido para a vida de outras pessoas, que outras pessoas mergulham nesses sonhos, nesses projetos e fazem eles acontecer, porque não foi a Rosíris que fez nada sozinha, sempre tive com as pessoas, né, maravilhosas que apareceram no meu caminho, algumas já se foram, algumas estão aí até hoje. Outras chegarão. Outras chegarão, e essa é a beleza da vida, gente. Então. Não, e vocês que estão ouvindo a gente, volta e escuta de novo o exemplo dela, independente do seu ramo de atividade, tá? Ela usou um relacionamento network porque ela tinha um contato com a pessoa. Ela teve o cuidado, né? Ela fez uma abordagem comercial, ela encarou isso, dá dor de barriga, isso a gente lida com não, a gente tem vergonha. Ela teve esse cuidado de pedir ajuda, porque ela pediu a salinha. Ela teve o cuidado da xícara e tudo mais, e fez a apresentação de PowerPoint. Eu tenho uma frase que eu falo, né? Você não é a Beyoncé. Comunique o que você faça, olhe para sua rede de contato,
como potenciais primeiros clientes ou promotores do que você faz. E ela trouxe esse exemplo clássico, porque é muito fácil, né, Rosíris, ver uma loira de olho azul no Não, Instagram e falar assim: ah, isso aí já nunca. começou com a carteira de clientes de alguém. Mas ninguém Mas é. conhece o processo. Sim. Porque, mais uma vez, a gente volta lá naquilo que você falou. Qual é o processo? Ponto A, processo para chegar no ponto B. Exato. E talvez eu vou dar um salto grande aqui, mas hoje, olhando para o seu negócio, atualmente, qual é o seu maior desafio hoje, atualmente? Ou os maiores desafios, Não, eu talvez vou te seja falar mais o maior, Carla e Renata. Para mim, atualmente, o maior desafio são a questão das relações organizacionais, questão de pessoas. Isso para mim sempre foi e continua sendo um desafio. E tem a questão, vai mudando, os tempos vão mudando, vão vindo novas gerações com outros olhares. Então, de fato, eu entendo que é um compromisso meu, um dever meu essa adaptação a essas novas formas de pensar, a essas novas expectativas que as pessoas que integram os ambientes corporativos têm. Então, esse alinhamento de expectativas. E mais do que isso, gente, para mim é desafiador também entender essa forma como as pessoas querem das coisas acontecerem de um dia para o outro, porque eu venho de um lugar, de um mundo, de uma época que não é assim. Se da onde eu vim, da onde eu tenho experiência para entender a situação, experimento, é um lugar de muito trabalho para depois vir a conquista. Eu nunca na minha vida, nada, gente, nada, nada, nunca ganhei nada simples e fácil. Sempre, cada coisinha foi tido muita construção. Então eu tenho uma certa dificuldade de compreender ainda e de me ambientar com às vezes, esse pessoal essa juventude que entende, não, eu já vou empreender e eu já vou criar um aplicativo e eu já estou gerando conteúdo e eu já sou influencer e eu já conquisto o mundo tão. E a gente tem estudos que falam que desse universo, talvez 1% está realmente fazendo dinheiro. Saiu um estudo recentemente aí, comprovando que dessas pessoas que estão aí empreendendo, apenas 1% consegue fazer dinheiro. Mas por quê? Não é porque elas não vão conseguir, é porque querem o resultado de forma imediata. Então, essa questão, para mim, é talvez a minha maior dificuldade. Essa conciliação de pensamentos e da velocidade como a conquista vem. Então, eu ainda preciso trabalhar. Talvez o problema seja eu, tá? Eu estou em busca dessas respostas. Mas hoje esse, para mim, é o maior desafio, a liderança. Como ser um líder que consegue entender e navegar bem nessas novas frequências que a gente precisa entender e conciliar e receber, porque é o futuro. Então, eu penso que esse seja meu maior aprendizado ainda, minha maior necessidade. E agora a gente está passando por essa mudança, né? E toda mudança de mentalidade e postura, ela é lenta. Então, a gente tem esse encontro da tecnologia nos últimos anos, que foi um Isso. salto enorme. O acesso à informação. E muitas das vezes o estagiário chega achando que vai ser executivo no segundo ano, né? Isso. Exato. E É essa, e complexo. essa de verdade não é a realidade, né, gente? Ainda não. Precisa passar por um tempo de Exato. aprendizado, precisa passar por um tempo de aculturamento, precisa passar por um tempo de quedas, Exato. aprendizados constantes em cima dessas quedas, né? Então eu vejo que não é um desafio só para você, é um desafio inclusive para nós, enquanto pais, Sim. até de como a gente vai direcionar, orientar e trabalhar essas novas gerações, porque quando eu não vejo, quando eu tenho uma expectativa de resultado rápido e esse resultado não chega, ele não vem no momento em que eu espero, existe uma questão que é frustração. Exato. E aí, qual é o nosso preparo como líderes? Líderes nas organizações e líderes dentro das nossas casas. Como é que a gente vai trabalhar a frustração desses jovens? Como é que a gente vai olhar para isso, acolher e fazer esse redirecionamento? Inclusive usando também de empatia, porque a gente, em alguns momentos, precisa se colocar no lugar Sim. dessas pessoas, que muitas vezes vieram de casa sem essa formação, sem esse preparo.
e cai ali na mão do líder, né? O líder Exato. precisa muitas vezes exercer esse papel. E Até Rosíris, pedagógico. sim, Até até pedagógico. pedagógico. Você comentou de descansar e não desistir. Eu gostaria que você falasse um pouquinho quanto tempo foi muito difícil quando você começou e o que você diria agora para um advogado que tem potencial, tem inteligência e está buscando esse salto de fé para começar a abrir seu próprio escritório e seguir sozinho. Que não existe o momento perfeito, ideal, né? Ele não tem que passar por nada para decidir empreender, mas se ele tomar essa decisão, se chegar o chamado do empreendedorismo para ele apostar, mas ele ter essa dimensão que não será fácil, que vai ter muito esforço, vai ter muito trabalho e que não existe magia nisso, né? Eu não decido empreender e me torno milionário no dia seguinte. Então, essa questão que eu acho que foi, né, muito em função de rede social, isso gerou às vezes encorajou certas pessoas a empreenderem e que tinha uma expectativa que a coisa seria mais simples. Não é simples empreender, mas todos têm condição de empreender. Mas para isso tem que ter o quê? Dedicação, perseverança, saber que vai enfrentar uma série de desafios, muitos rojões, e que vão ser superados. Às vezes com dor, às vezes de forma tranquila, mas é possível para todos. Então, ouvir o chamado, chegou sua hora, mas saiba que vai ser muito trabalho. Eu acho que é nesse sentido. Porque se eu tiver expectativa que vai ser fácil, gente, eu acho que a probabilidade de insucesso é maior. Eu acho tão importante porque a Rosília está falando de algo que até vou citar, o nosso primeiro convidado aqui foi o Luciano, Sim. Maravilhoso, assisti. sobre marketing, né? E uma das perguntas que eu fiz foi essas promessas dos gurus de marketing que acontecem aí. E muitas vezes, quando você fala de rede social, tem essa questão das promessas de rapidez, de velocidade. E é tão importante quando duas pessoas de peso vêm nessa mesa e falam: gente, existe um processo por trás de tudo isso, existe um caminho a se seguir, existe entrega, existe disciplina que eu preciso ter. Não é miraculoso, não é da noite para o dia que as coisas acontecem, porque eu acho que as pessoas precisam ter essa dimensão de realidade, de Sim. como as coisas acontecem. Ser paciente, mas agindo o tempo todo. Fazendo. Exato. Osíris, e quando eu te pergunto também dos desafios, eu não sei se você pode falar, mas estrategicamente, qual é um passo importante que você tem para dar no seu negócio, né? E que você avalia que isso pode colocá-lo num outro patamar? A gente começou um movimento em 2019 de organizar a casa para um cenário de internacionalização do nosso escritório, né? A gente tinha esse sonho que queria a Cerise atuando num contexto global, que é o que a gente vive hoje, né? De onde o nosso público-alvo, nosso cliente são empresas, e empresas estão o tempo inteiro se relacionando, né? Em outros países, investindo fora ou trazendo investimento de fora para cá. Então, pensando nisso, em 2019 eu fiz meu primeiro movimento, que foi um mestrado na Suíça em tributação internacional, e ali eu realmente, então é isso realmente que eu quero fazer. É isso que eu entendo que é o futuro, né? As empresas estão inseridas em cadeias globais de valor e não tem tanta preparação, né? O mercado jurídico tributário pensa muito aqui, local, né? Então, eu sentia que era a hora da Cerise se posicionar num contexto global. Então, a gente começou esses movimentos e no ano passado a gente abriu, então, nossa filial na Itália, no norte da Itália. E está sendo muito gostoso, porque já era um desejo meu. Eu gosto muito da Itália, tem a questão da afinidade sanguínea, cultural com o país, mas eu gosto mais do Brasil, viu, gente? Eu amo nosso país, eu amo o Brasil. Mas a Itália é o meu segundo país do coração, então foi lá que a gente escolheu para ter essa base na Europa, para então a gente fazer essa projeção do escritório. Aí, gente, não é rápido também. Pensa, a gente começou em 2019, primeira formação, aí vai entender o mercado, vai entender o posicionamento estratégico, né? E ali no norte da Itália, do lado de Milão,
do lado da Suíça, que é o berço mundial de investidores, né? Onde tem os principais bancos, as principais marcas de investimento e de produtos, né? De proteção patrimonial e sucessória, que é algo que eu gosto também muito de trabalhar. E aí, então, a gente começou 2024, conseguimos então terminar a parte documental da empresa, e agora a gente já está em movimento, né? Esse mês agora, dia 29, a gente vai estar num evento lá, que é o Milan Experience, em parceria com o Instituto New Law, recebendo uma comitiva de investidores, de profissionais da área jurídica brasileiros, lá em Milão, para conhecer associações, para conhecer as empresas, as universidades. Então, o movimento já começou dentro daquilo que eu falo. Não era uma meta? Se era uma meta, Teve movimento e ação. teve movimento, a meta vai ser traduzida em realização. E o que é internacionalizar um escritório de advocacia? Porque quando é produto, é mais fácil da gente pensar, né? Exportar, importei, né? Explica pro leigo que escuta a gente. O que é isso? Você vai atender quem? Você aprende todas as leis de novo? Como que funciona tudo isso? É isso aí. A gente vai levar investidores do Brasil, portanto, brasileiros que queiram criar empresas ou fazer investimentos lá na Europa. Aí não é só na Itália, né? Nos outros países. Tem que saber de todas as legislações do mundo? Não, é impossível. Tem que saber da italiana, que é onde eu estou. Precisei de alguém em Portugal, na Suíça, na Alemanha, são com a nossa rede de parceiros, porque tem que ter uma expertise. O que a gente estudou a vida inteira no Brasil, pensa se a gente fala, isso é impossível em todos os países, então é com rede de parceiros. E europeus, aí pode ser qualquer jurisdição, que queiram investir no Brasil. Então, a gente vai fazer as duas coisas. O Brasil, gente, está no momento escandalosamente maravilhoso para quem é de fora e que quer colocar dinheiro aqui, porque tem os maiores juros do mundo, né? Por outro lado, quem está aqui e que precisa do capital de terceiro, não vamos nem falar. Tá terrível, porque não consegue. Exato, não consegue, tá desmobilizando capital próprio e tá diversificando investimento aonde? Fora do Brasil. Então, esse movimento são soluções que a gente pensou realmente, né? Que é a questão do empreendedorismo. Ó, é uma demanda, é uma urgência, é uma necessidade. O empreendedor tem que fazer o quê? Criar soluções. Então, temos essas soluções. Então, internacionalizar isso. Então, eu estou falando de jurisdições diferentes, de legislações diferentes, e integrando, estabelecendo conexões, network com as câmaras de comércio, Brasil e Itália, né? Tem aqui em Minas, tem em São Paulo, tem no Rio, agora esse movimento é com a Câmara do Rio. É o tempo inteiro em movimento. Não, e entra a questão da liderança multicultural também, Sim. E você percebeu uma lacuna no mercado? De onde você tirou essa ideia? Eu percebi desde quando eu fui fazer esse mestrado, né? E eu já sabia que estaria vindo, né, gente? Muita gente às vezes não acompanha isso, porque está muito mais ligado no contexto de multinacional, que o Brasil estaria mudando toda a legislação de preço de transferências, e mudou. O Brasil. Ela é uma estudiosa. O Brasil, olha o que nós estamos vivendo, gente. Reforma tributária sobre o consumo. É o tal IVA dual, que jogou tudo que a gente aprendeu, os tributaristas, fora, no âmbito de ICMS, PIS, COFINS, ISS, PI, e pôs tudo de novo. O IVA nasceu aonde? Lá na Europa. Então, são os modelos. O Brasil está se integrando para ele poder entrar onde? Lá na OCDE. Então, assim, a gente está numa velocidade, as coisas estão mudando numa velocidade que eu falo, haja energia vital. Às vezes eu fico, meu Deus do céu, a hora que sai uma lei nova ali, eu falo assim, tá cansativo, porque assim, tá muito rápido. Então estejam preparados, porque vai ser daqui para mais, entendeu? Não, e você que tá assistindo a gente, volta de novo um pouquinho e observe o comportamento corporal dela quando eu fiz a pergunta. Ela tirou os braços da mesa, se ergueu, o maxilar dela ficou marcado, a sobrancelha arqueou e o olho dela veio como um olho de uma loba me explicando. Isso é libido pra vida. Isso realmente é o que ela tá falando de energia vital. Quando eu fiz a pergunta, subiu um fluxo energético nela que falou, sim, eu preciso contar isso pra essa mulher. E é isso que eu quero que você sinta exercendo o que você faz todo dia e no que você faz. E se tá errado, você tá fazendo a coisa errada, procura ajuda. Impressionante. Olha, desde que eu conheço... Eu suei. Também deu suador aqui. Desde que eu conheço, é isso.
E aí, facilmente, isso pode ser percebido como agressividade, mas É, não, é muita energia que essa mulher tem, esse é o meu né? desafio. E aí, haja musculação, haja kickboxing, né? E me conta uma É. coisa, quantas horas por noite você... Pode ser uma coisa, mas quantas horas por noite você Não, dorme? Carla, eu preciso dormir. Eu durmo bem, gente. Não, no máximo 10 e meia, 11 horas eu tô na cama. Eu preciso dormir. Senão eu não rendo no dia seguinte. Porque É, tá aqui, vou usar minha câmera, tá aqui, gente, outro segredo para a energia vital. isso. Sono de altíssima qualidade. Exato. E quando você fala que o meu valor é ética, eu gosto de colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquila, isso nos ajuda muito a ter um sono tranquilo à noite, Sim, né? sim. Muito, muito, muito. E aí, gente, para dormir tranquilo, eu não sou especialista em nada, eu só vou falar o que que tem que fazer, que a gente tem acesso aí às melhores mentorias, mas assim, desligar a porcaria do telefone, fica livre disso. Fiquem livre desse celular, gente. Você Não, tem um ritualzinho? Você desliga um tempo antes? 9 horas no máximo, 9 horas da noite no máximo. Pelo menos 1 horinha e meia, duas, a gente tem que ficar fora desse telefone. É realmente a luzinha baixa, dá uma lidinha assim, só para vir aquele soninho. A melatonina ajuda bastante. Às vezes até as gotinhas de cannabis, viu? O médico tá indicando, é muito bom. A Sim. gotinha, muito, muito bacana para dar aquela. E aí você vai ter um sono de qualidade e vai ficar ótimo. No outro dia você acorda, ó. E você cuida da alimentação e da saúde? Então conta pra gente um pouquinho o que que esse corpo aí, o que que esse CPF faz para dar conta desses CNPJs? Talvez até, junto a essa pergunta da Renata, uma rotina. Como é que é a rotina? Porque eu fico Nossa, curiosa. então tá. Se Vocês eu vão fico cansar. curiosa, eu imagino que todos devem pensar. Lembra da pergunta? Como ela dá conta? O que você faz para dar conta disso tudo? Certeza que vocês querem, então tá. Eu vou contar. Queremos, isso é importante. Então vamos lá. Eu acordo 10 para 6. Aí eu já ponho a roupa rapidinho, escovo o dente e vou lá tomar o whey com a creatina. Só isso. Aí já vou para academia. Faço a musculação, saio da musculação, vou pro kickbox. 8 horas da manhã eu saio do kickbox, então eu tenho 40 minutos aí em que eu tomo um banhozinho, tomo café com a minha filha e vou pro escritório. Eu começo a minha rotina de trabalho às 9 horas. Enquanto eu tô no trânsito, gente, não tem jeito. Eu gosto de fazer isso, ou enquanto eu tô na musculação, que é uma coisa que eu não tenho que prestar atenção, eu fico ouvindo conteúdo o tempo inteiro, os meus conteúdos de interesse. Então, ou eu estou estudando línguas, que é outro desafio, viu? Que quem quer internacionalizar, se não tiver línguas, esqueça. Esse é um grande desafio. Inglês, pelo menos, tá? Enfim, o país que você vai atuar. Então, eu ouço muito conteúdo, acho que isso ajuda muito. Hoje em dia é tão fácil, né? Então, esses momentos de deslocamento eu também aproveito para estudar. Aí eu começo as rotinas no escritório, sempre almoço em casa, gente. Dificilmente eu vou aceitar um convite para almoço, porque esse é o momento que eu tenho realmente com a minha filha. Levo ela na escola, rotina de trabalho aí, gente, não dá nem para falar, porque são milhares de reuniões, é a parte de equipe, é tomando decisão. É gerando conteúdo, né? Por exemplo, ontem a gente estava gerando conteúdo sobre reforma tributária, que é importante. E aí, à noite, eu paro de trabalhar no escritório entre 6 e 7 horas, não estendo muito mais, já estendi muito, já fui além de limites muito tempo na minha vida, já investi sábado e domingo só trabalhando, mas hoje eu realmente estou numa fase onde eu posso me dar ao luxo de parar de trabalhar 6, 7 horas da noite e ir para casa. Então aí é o momento que aí eu vou fazer mais uma rodada de atividade física, e aí 9 horas da noite é que eu vou tomar um vinho, gosto muito de tomar um vinho, acho que eu tomo um vinhozinho praticamente todos os dias com o jantar, e aí eu já vou preparando para já desligar. Que atividade física você faz de noite? Aí eu faço o kickboxing de novo, ou eu vou no karatê, que eu faço o Entendi. karatê para complementar. Então, à noite eu sempre faço mais alguma coisinha. Quando não tem evento. Aí, quando tem o evento, gente, ele tira a gente da rotina. Então, sempre tem um evento ou outro. Então, quando eu não tô viajando por competição ou trabalho, é assim que é a rotina. E o final de semana? Final de semana, sábado de manhã, eu treino também, não tem jeito, então eu treino. Aí, sábado à tarde, é onde eu vou fazer minha desconexão, que eu faço uma massoterapia, gente, tem que fazer, não tem jeito, é onde
Meu massoterapeuta até toca tambor na minha orelha, então assim, eu vou para outros lugares cósmicos, então é onde a gente faz um reequilíbriozinho no sábado energético, aí eu ligo o incenso, ouço música boa, porque eu acho que tudo tá no contexto, né, da beleza, né? A gente tem que estar conectado com A o belo até arte, na sim, música, a né? arte, a Então, música. ouço uma música boa, né? Vim pra cá, ó, pra vir pra cá, eu tava ouvindo um Vivaldi, falei, ô, Vivaldi, me inspira aqui a falar com as meninas lá pra gente dizer que Inspirou. eu tava numa reunião pesada de M&A mais cedo, chegar aqui com aquela energia de, não, vamos quebrar. E aí, nesse quebra e a E gente você come bem, você se preocupa se você tem boas escolhas sim, alimentares, se né? toma Não como besteira. suplemento. Suplemento é até, gente, até assustador de manhã. Eu tenho lá, né, uma bacinha de suplemento. É o Q10, vitamina D, B12, magnésio, ômega 3. Não tem jeito, gente. Mais de 40 anos, mais de 50, né, Carla? Tem que repor. A gente tem que Tem que repor a repor. Eu, eu, suplementação. eu vou, eu vou autorizar um jabá, porque eu tô querendo trazer esse moço aqui e ele tá fugindo da gente. Seu médico é bom? Qual médico que você vai? Meu médico, deixa eu falar pra vocês, ele é maravilhoso. Ah. Fica a dica. Chama Nicolas Lima. Nicolas Lima? É Nicolas um Lima. altão? Altão, Eu tô tentando falar com ele tá me ignorando. extremamente atencioso, extremamente competente, Sério, e ele que ético. faz, e ele que faz todo esse trabalho das combinações suplementares e hormonais necessários para a gente ter o quê? Vamos lembrar? Fluxo de energia vital. Exatamente. Porque a gente às vezes acha que libido é só energia sexual. Não, libido é energia de vida, né? Sim, vontade de Energia viver, de vida. realizar. Exato. Gente, Muito eu acelerei aqui para não cansar vocês. Não, eu Desculpa. adorei. E o seu parceiro, ele tem uma energia tipo a sua ou ele é uma pessoa mais soft? Nossa, ele é totalmente mais soft. É onde tem, né? Os equilíbrios existem aí. E eu falo que, gente, se não fosse esse equilíbrio que eu tenho do meu marido, seria difícil eu ter conseguido manter tantos objetivos, tantas metas. Então, a rede de apoio é importante, mas o seu companheiro ou companheira também é muito importante nesse processo. Até pra te dar paz, né? Exato. Você tocou num ponto extremamente importante. Isso aí é essencial, porque se às vezes sobrecarrega muito se você não tem esse equilíbrio emocional do parceiro. Sim, uma pessoa que te dá Da paz parceira. é frutificante, né? Exato, exato. E você já teve a sua inteligência questionada por conta da sua beleza? Ou que tanto você tem consciência que você estudou a mais porque você é bonita? Não, eu nunca me olhei por esse lado e sempre fui muito respeitada nos ambientes que eu transitei, sempre fui muito, muito respeitada, nunca percebi, sabe, um olhar diferente, um julgamento. Se tem, foi velado e foi imperceptível para mim. Essa questão de beleza para mim nunca veio pra mesa assim. Nunca levei isso em conta. Ou seja, uma mulher linda que conseguiu seus objetivos sem mimimi. Ah, Entendedores entenderão. exato, exato. E não acho que seja isso. Para mulher é mais difícil, pra bonita é mais difícil, Mão mais fácil? mais fácil, Eu, assim, esse tempo que eu conheço, eu acho que você é muito bem resolvida nesse quesito. Muito bem resolvida mesmo. Eu acho que a competência, ela grita, né? Vou falar. A sua competência, ela grita, ela aparece, ela vem na frente e acho que ela cala todos os outros. Todo e qualquer viés de comunicação que venha do resto, e de avaliação, e de julgamento, eu vejo dessa forma, sabe, Rosíris? Eu acho que aí se você tá bem com você mesmo, se você tem autoconfiança, gente, não importa a questão da corzinha combinando com o que, se você combina, porque para você mesmo achar bom. Agora, tô com o pé doendo, vou de tênis pro cliente, entendeu? O que ele vai pensar não me importa, eu tô ali para entregar meu trabalho e Tá ali para por fazer aí. o que precisa fazer. E você ainda tem sonhos, algum sonho material grande que Não você tenho tem mais. foco de Material não tem material, mais. não? E espiritual ou Esse algo, sim. um sonho Esse sim. espiritual.
Patrimonial, material, não, porque tudo que eu planejei, aí, tá vendo? Gente, não põe meta na vida de vocês, não, vocês vão conseguir, viu? Vocês vão conseguir tudo. Não, gente, põe meta na Põe vida meta. de vocês, Se que vocês vão se conseguir você não sabe tudo. sobre isso, Tá aqui contrata o aqui eu, exemplo. a Carla também, que a gente Tá aqui o te exemplo. leva para esse lugar. Exato. Agora, o espiritual, gente, a gente é nada, né? A gente é menos que um grãozinho de areia, então tudo tá em aberto para ser feito e eu acho que o, o que fica foi o que você fez, né? De bom para alguém, o que você conseguiu inspirar, o que você conseguiu dar a mão para alguém. Então, esse trabalho de vocês, para mim, já é algo fantástico, que vocês já estão fazendo um processo todo de doação, né? De compartilhamento, de inspirar, isso já é uma ajuda. Então, eu acho que o espiritual é isso. Eu acho que para você se conectar com algo maior, a base disso se chama solidariedade, intensificando de forma verdadeira as relações humanas que estão cada vez se esvaindo mais. Isso eu tenho muita dor em perceber e enxergar. É uma coisa dolorosa para mim perceber que às vezes você não vai lá visitar mais sua tia, vou bater lá na porta de sua casa, Carla, entendeu? Vim te fazer uma visita, Carla, agora domingo, 2 horas da tarde. Plantei na sua casa, entendeu? Ninguém tá aberto mais Primeiro para que hoje em isso. dia, antes a gente não tinha nenhum protocolo, a gente simplesmente ia. E É. hoje em dia a gente precisa avisar, pedir, posso ir aí, Não, até posso para te ligar, fazer né? Hoje você até pergunta, pra posso ligar. te Posso te ligar? ligar? Posso te ligar? Você já falou mais cedo, né, da liquidez das relações humanas, né? Acho que você deve ter lembrado do Bauman, né? Ah, Então, Bauman. então falando dessa liquidez das relações humanas, e a gente precisa olhar para isso com muito cuidado, né? Eu fiquei muito impressionada e interessada na sua mobilidade de empresária. Como que foi isso? Eu quero saber um pouco sobre portfólio de serviços, de diversificação. Hoje, seu escritório atende tudo? É um escritório full service empresarial, então atende, se é empresa independente do porte ou segmento, se é pequena ou se é multinacional, a gente atende do mesmo jeito. A nossa missão é a empresa. Mas, para além da advocacia, eu resolvi fazer algumas diversificações de investimento. E pensando também, para sair, às vezes, de não ter uma cesta só de ovos, né? Aí tem a empresa que é a Certa, que é uma empresa de consultoria empresarial que faz serviços paralegais, cálculos trabalhistas, due diligence, créditos tributários, apuração de créditos tributários. Então, ela faz serviços que complementam o serviço jurídico, auditorias. Então, assim, essa empresa é muito legal, ela já existe aí há quase 10 anos, a Certa. É uma empresa que a gente não faz marketing dela, é uma empresa que ela assim, agrega muito valor para a Cerise e assim, é um meu xodozinho essa empresa, essa Certa. Além disso, pensando em diversificação, né? Sempre quando eu falo isso com os meus clientes, eu acho que todo empresário tem que diversificar, porque a gente vive um cenário de risco, né? Brasil muito intenso. Então, eu investi num albergue na Espanha, em Santiago de Compostela, lá no Caminho, que é uma coisa diferente, um investimento diferente. Lá na Itália também, nessa parte de locação de curta temporada, de B&B. E também dentro do próprio portfólio financeiro, eu acho sempre importante você diversificar investimento no Brasil, fora do Brasil. No Brasil, atualmente tá bem fácil, inclusive, de definir, né, no que alocar, é renda fixa que está realmente imbatível, com segurança, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que eu julgo importante, diversificar negócios e diversificar investimentos. E quando você começou a pensar assim? Desde sempre, desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre guardei. Ó, desse ganho eu vou guardar um pouco, desse ganho eu vou guardar um pouco. E quando você ganha menos, né? Aí você fala, não, vou guardar 10%, vou guardar 20%, né? Hoje eu guardo mais do que eu gasto, entendeu? Então, você mudar essa mentalidade é muito bacana. E aí, gente, aí você consolida, porque se você viveu uma vida planejando isso, você não toma risco desnecessário, você vai ter mais dó, né, de ter perdas, vai pensar, refletir mais para antes de fazer investimentos ou alocação financeiras que vai te trazer
alguma queda abrupta. E quais nãos você aprendeu a dar na vida para ser quem você é hoje, que te alivia ou que te coloca mais no caminho que você quer seguir mesmo? Ah, não, não tem que ser fácil, né? Muitas vezes a gente custa, né? Fala, não, não, meu limite, e a gente vai aceitando, né? Vai absorvendo. Mas hoje, para mim, é tranquilo falar, não, quer investir nisso, quer patrocinar isso, quer comprar isso? Não, 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 não. E aí você vai se. Evento Vamos no social. evento tal. Não. E não para pessoas. Como é isso para Não, eu tô você? falando não, Carla. Eu aprendi com você, eu acho. Eu acho que a questão, você sempre bateu muito nisso, né? Tenha limites, tenha limites, tenha limites. Coloque Faço se limites. eu quero, se eu não quero, eu não faço. Mas já por muito tempo eu já deixei isso ultrapassar. Mas deixei porque eu quis também. Nunca foi porque alguém me impôs. Talvez faltava consciência. Hoje eu tenho absoluta convicção da importância do não. Preservar, é saúde. É muito forte a sua postura de independência e não vitimismo diante da vida. As pessoas precisam ver isso e precisam saber mais sobre isso, principalmente as pessoas mais jovens. Você contou da sua história de vida, dos seus objetivos alcançados, e em nenhum momento você tem uma postura vitimista. E se deu errado, foi por minha causa, por minha culpa. Sim. Vou lá, vou aprender, da próxima vez eu faço de novo melhor. E isso é libertador, isso é mentalidade. E E isso vale mais do que qualquer herança, do que qualquer coisa. isso é inspirador também para todos bom, nós gente, que que bom. estamos, para nós Feliz aqui, por para poder. todos que estão te ouvindo. Bom. Uma pergunta aqui. Foge um pouco desse momento que a gente fez. Mas qual foi, até hoje, aquele momento mais difícil da sua vida? Se você puder falar. Difícil. O momento mais difícil da sua vida. Aquele que balançou mesmo. Ai, que foi doloroso mesmo pra mim. Não foi só um, foi mais de um, foram as rupturas societárias. Foi muito difícil pra mim. Porque, gente, quando a gente se une a alguém, seja o seu marido, sua parceira, seu sócio, você pensa assim, nossa, vamos fazer uma coisa para a vida toda. A gente tem alinhamento de propósito, tem alinhamento de visão, a gente está construindo isso junto. E como eu abri falando, trabalho é super importante para mim. Então, assim, eu tô com alguém. E a relação de lealdade, de confiança que deve existir para você chegar nesse outro lugar, porque sozinha a gente não chega, a gente tem que estar, né, com pessoas que têm esse mesmo propósito. Então, quando tem a quebra societária, onde você fala, não, a gente não pensa igual, não que eu pense, meu pensamento esteja certo ou errado, a gente não pensa igual, e tem que haver uma ruptura, esses momentos foram mais de um, tá? Eles foram muito dolorosos para mim. E assim, nossa, sofrido mesmo, sofrimento. Eu sofria. Não, e E vou são continuar divórcios, sofrendo, né? talvez. São divórcios e depois a gente vive o luto, né? Sim, Vive todo o Vive o processo, luto, é o todo o luto, processo. tem luto nesse processo. E às vezes algumas rupturas eu continuei com o relacionamento, mas quando distância, eu falei, nossa, mas a gente era tão junto, a gente era irmão, e agora não tá mesmo no mesmo contexto, dentro do mesmo barco. Esse distanciamento, isso é doloroso para mim, porque eu realmente valorizo muito essa questão de estar junto numa missão, num propósito comum. Então, para mim, as rupturas societárias que eu tive, eu acho que eu poderia listar aqui, que foram umas 3 aí, ou 4 ao longo da carreira, foram dolorosas. E qual mistério da vida você queria descobrir? Hum. Nossa, essa é profunda. Eternidade, talvez, porque eu gosto tanto da vida e eu ainda não tenho a dimensão e a espiritualidade suficiente para aceitar o fim. Acho que meu papel aqui não acabou, então se acontecer qualquer coisa, que pode acontecer outra vez, na rua ali para eu ir embora. Eu não tô pronta, meu espírito não tá pronto. Então, eu acho que é isso, ter esse entendimento do que vem depois que a gente não tá aqui. São
seria minha curiosidade, o mistério da vida para mim, e que eu me sinta assim totalmente incapaz de dar qualquer resposta. Nem que eu estudar minha vida inteira, todos os livros, todos os autores, todas as filosofias. Quem Até, sou eu para dar essa até, resposta e por- desvendar esse até mistério? porque ninguém nunca voltou, né, para Para contar. contar. É, E outra coisa que os autores vão trazer as suas próprias visões, né, que são suas visões de mundo, mas qual é a verdade que existe em relação a isso? E é, Será que existe alguma é, verdade e também, é né? lindo que ela se é. emocionou, os olhos e o poder da vida, né? A vida é o grande mistério. E É. a grande possibilidade, né? E eu não sei, assim, tem gente que lida bem, né, com esse, se eu morrer agora tá tudo certo. Eu não, gente, eu não quero morrer. Ainda não tô pronta para Não tá morrer. pronto. É interessante que eu fiquei ouvindo você falar, né? E não sei, talvez seja o avançar da idade, É. talvez seja a minha visão, mas ok. Porque depois de Para mim, 40, ok, tá nós temos tudo mais certo. passado que futuro, né, gente? A gente já tem mais passado que futuro. E Rosíris, o que você acredita que o seu pai fez de mais essencial para você se tornar a mulher que você é? Eu acho. Ui. E agora vocês vão ter que cortar. Doído, doído. Porque tudo que a gente é, gente, eu acho que na verdade está conectado lá com a nossa infância. Com. Eu acho que foi isso. As instabilidades que eu vivi na minha casa foram essenciais para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Então, meu pai me mostrou isso, que eu tinha que ter essa independência, não que ele me obrigasse, mas o que eu via do que ele sofria para colocar dinheiro dentro de casa. E meu pai também, como representante comercial, ele me ensinou a desbravar, porque ele pegava o carrinho dele, gente, eu lembro direitinho, ele ia abrir o Mato Grosso, ele ia abrir Bahia, com o carrinho dele lá, ia e abria, e chegava lá e abria aqueles mercados, né? Olha, tá aí, tá vendo de onde tá vindo? Não, e isso permitiu você abrir um escritório na Itália. Isso caiu agora. Olha esse site. Olha, aqui também é espaço terapêutico, tá? Gostei de fazer essa conexão com o meu passado, porque pode ser, porque eu lembrei agora disso, veio muito forte para mim. Ele pegando o carrinho, voltava 2 semanas depois, estava abrindo Mato Grosso, e aí ele ganhava o prêmio lá da empresa, que ele desbravou e abriu lá o estado. Então, eu acho que pode ser por aí. Nossa, eu gente. arrepiei agora. Isso te permite pegar um avião e abrir um Exato. escritório na Não, e Itália. aí eu lembrei de uma coisa que você já me contou, né? Uma vez que você saiu daqui de Uberlândia de moto, se não me engano, na garupa da moto do Wilson, ou você dirigindo, e você foi para algum lugar pequeno, uma cidade pequena, participar de uma audiência. Era a possibilidade que você tinha de ir. Você lembra disso? Exato, porque deu algum problema no carro e eu tinha que Isso. chegar, vai de qualquer jeito. Vai de É por qualquer aí. jeito. Gente, é isso. Osíris, estamos finalizando e aí eu quero que você olhe para a sua câmera e conte para todos nós onde é que as pessoas te encontram, suas redes sociais, tanto a sua pessoa física quanto o @ pessoa jurídica. Bacana. Primeiro, eu quero agradecer vocês mais uma vez por esse momento maravilhoso, único, que eu jamais vou esquecer. Realmente, botão vermelho, são conversas com profundidade e muito significado. Então, muito obrigada e desejo muito sucesso para o projeto de vocês. Contem sempre comigo. E as pessoas podem me encontrar no Instagram. Meu pessoal é Rosíris Cerise. Não se assustem, lá praticamente só tem kickboxing, que é a minha paixão. Mas kickboxing é o que mais tem por lá. E o meu perfil profissional é o Cerise Soluções Jurídicas. Tem um underline que separa as palavrinhas. É facinho de achar. Aqui em Uberlândia, a gente está na Avenida Nicomedes, 1133. Sempre um prazer, viu, pessoal? Muito obrigada. Muito obrigada, Rosíris. E Que para alegria. você que ficou até agora, muito obrigada também. E eu quero que você fique com a mensagem da força dessa mulher, principalmente para a realização de sonho e de ação. Então, se o seu emprego não está muito legal, se o seu relacionamento não está muito legal, se você quer passar por uma transição de carreira, escute com carinho e envie para pessoas que você acredita que essa mensagem pode ser importante, principalmente
duas aqui que ficou comigo muito forte, né? É muito importante o que você faz com o que aconteceu com você. É muito mais importante do que o que aconteceu com você de fato. E existem todas as possibilidades. Então, encaminhe, motive outras mulheres a ver outras mulheres a realizarem também. Muito obrigada e até o próximo episódio.